Só esperar o Yuri entrar aqui para convidar ele para live. Yuri, E, acho que e aí? agora deu certo. Uhum. Você tá me ouvindo? Pronto. Tô ouvindo sim. Tá Então, baixo, tá alto, tá normal, tá aceitável? tá um pouco baixo. Não sei Eu como é que acho o que é por pessoal causa tá da minha ouvindo voz. aí. Acho Então, que é por causa da minha voz mesmo. Qualquer coisa eu falo tá, mais alto, chego mais perto. tranquilo. Porque esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, né? A condução é sua. Tô aqui às suas ordens. Hoje. Já pegou um oxe aí da professora Karina? Acho que sim, né? Pessoal que tá entrando. O que esse botão faz? Ah, tá. Vira a câmera. Tá, vou tentar falar um pouco mais alto, que aí deve ajudar. Não, acho que não, porque o meu fone, quando eu coloco, acaba que o microfone fica desativado. Esperar quando der 25 pessoas a gente começa. Então, né? Chegou a hora. Professora Karina, professor Divaldo. Então, pessoal, seja bem-vindo a mais uma live do DAF. A live de hoje vai ser Comunicação Farmacêutica em Tempos de Pandemia, com o nosso convidado especial, Diego Carlos Souza Anacleto de Araújo. Meu nome é Yuri Vial, eu sou do 7º período da Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Sou vice-presidente do diretório acadêmico e eu sou uma pessoa que tem muito interesse nessa área de comunicação e saúde. E eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa área. Então, espero que eu consiga agregar pelo menos um pouquinho de conhecimento para vocês nessa live. Diego, sua vez. Quem é você? Olha lá. Quem sou eu? Então, pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Diego. Né? Como o Yuri falou, um nome um pouco grande, né? Mas sou farmacêutico formado pela UFPB, né? Federal da Paraíba. Sou mestre em ciências farmacêuticas pela Federal de Sergipe, né? E sou doutorando agora em ciências da saúde pela mesma universidade. Eu queria agradecer pelo convite ao diretório acadêmico, né? E pela oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre um tema que eu venho trabalhando, na verdade, desde o mestrado, né? Que desde o mestrado eu venho pesquisando sobre educação e comunicação, sobre o ensino de comunicação na área farmacêutica, né? E no doutorado agora eu também continuo trabalhando com isso, mais especificamente na área de apreensão de comunicação, né? Que eu vou conversar um pouco mais com vocês mais à frente. Show. Então, gente, a live vai funcionar da seguinte forma. Em um primeiro momento, a gente vai falar mais sobre a comunicação e saúde de modo geral, e depois a gente vai responder as dúvidas que o pessoal mandou anteriormente. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Se quiser alguma pergunta, pode colocar nos comentários também. Quem quiser tirar print, marcar a gente, ótimo também. E eu acho que é isso. Todos prontos? Diego, pessoal. Bom, então, Diego, fala um pouco pra gente sobre a comunicação em saúde e a importância dela, por favor. Perfeito, né? Então, acho que
em tempos que a gente está vivendo, acho que comunicação e ciência, né, nunca estiveram tão juntas, né? E quando a gente fala de comunicação e saúde, né, a gente está falando sobre o uso de estratégias de comunicação, né, que vão levar informação à população, que vai levar informação ao paciente, ao usuário, e ela tem o objetivo de mudar comportamentos, né, de alterar condutas. E acho que nesse momento de pandemia, né, a gente está passando por uma questão, um grande problema hoje com o coronavírus, e a gente, acompanhado dessa pandemia, a gente tem uma epidemia de informações, né, uma famosa, mais conhecida como infodemia. Infodemia. Infodemia, exatamente. E aí a gente tem uma preocupação muito grande, porque diante de um turbilhão de informações que a gente se encontra, é difícil a gente encontrar em que informação confiar, né, e onde eu devo procurar essas informações. E todo profissional de saúde, incluindo especialmente o farmacêutico, né, tem uma missão muito nobre, né, de orientar os pacientes, de trazer informações aos pacientes. E eu acho que dentro da perspectiva da comunicação em saúde, o farmacêutico assume uma missão muito importante, especialmente pela capilaridade das farmácias. Então, quando a gente pensa que em todo bairro tem farmácia, todo bairro tem farmacêutico, a gente começa a pensar que, poxa, talvez seja o profissional de saúde mais acessível. Ainda mais considerando que o próprio Ministério da Saúde e Conselho Federal de Farmácia, né, começaram a estabelecer algumas condições que o farmacêutico pode tratar na farmácia, casos mais leves, ele pode fazer esse manejo. Então, o farmacêutico acaba que ele é uma fonte, né, acessível, né, de informação para o paciente. Então, a gente precisa estar preparado para isso. O farmacêutico que está na ponta precisa estar preocupado, sim, em orientar o paciente que chega até ele, né? Então, acho que, recentemente, eu estava pesquisando na internet, só quando a gente fala um pouco sobre essa questão de quantidade de informações, né? Então, a gente vai para o Google Acadêmico, que é comum a gente que é estudante, né, fazer pesquisas, tem mais de 134 mil publicações no Google Acadêmico. Se a gente pensa no YouTube, tem mais de 360 milhões de vídeos. E no próprio Google, a gente vai encontrar mais de 5 bilhões de resultados se a gente colocar lá coronavírus. Então, olha a quantidade de informações que a população hoje se depara quando ela quer saber um pouco sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre medicamentos, né? Então, o farmacêutico ele vai assumir uma função assim nobre e essencial de estar orientando a comunidade. E aí sim a importância, né, da comunicação em saúde. Massa. Como que você acha que deve ser a comunicação do farmacêutico com esse paciente na farmácia? Como que o farmacêutico deveria agir? O que ele deveria dizer? Massa. A gente tem que entender, né, que essa pandemia ela veio associada a um misto de emoções e sentimentos, né? Então, as pessoas têm medo, né? As pessoas estão com medo. E eu acho que o farmacêutico, ele que está lá na ponta, ele também vai precisar compreender que o paciente ele é um ser humano e como todo ser humano ele vai apresentar medos, né? E eu acho que toda postura profissional tem que estar muito relacionada a entender e compreender o outro. Acho que do paciente que chega com menor literacidade em saúde, né, o menor conhecimento em saúde, e aquele que tem a maior conhecimento em saúde, todos eles acabam que têm medo, né? Então, eu acho que todos nós somos unidos pelo medo e que é um sentimento humano. Então, reconhecer essa necessidade do outro, eu acho que é o primeiro passo para uma comunicação efetiva, sabe? Ter mais E empatia com o paciente. empatia, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que dos profissionais do futuro, das habilidades do profissional do futuro, sem sombra de dúvidas, a comunicação, a empatia é uma das principais habilidades que todo mundo deve desenvolver. Eu acho importante essa parte da empatia, porque muita gente confunde empatia com simpatia. Empatia seria se colocar no lugar do outro, imaginar como é que ele deve estar se sentindo objetivamente. E simpatia seria mais você se solidarizar, só que não necessariamente se colocando no lugar do outro. Aí, como é que isso funcionaria na farmácia na prática, mais ou menos? Vamos supor, chega um paciente, seu João, descobriu que tem pressão alta, aí chega lá na farmácia e fala com o farmacêutico, que ele está preocupado, está com dúvida e tal. Aí, o farmacêutico ele pode se comunicar com esse paciente de duas formas para ajudá-lo. Uma comunicação simpática,
ou uma comunicação empática. Se ele usar uma comunicação simpática, ele pode acabar falando algo do tipo: não, seu João, não se preocupe tanto, não é tão ruim assim, várias pessoas têm pressão alta, o senhor vai ficar bem. O problema é que se ele fizer isso, o seu João pode virar farmacêutico e falar: como assim não é tão ruim assim? Acabei de descobrir que eu tenho uma doença que não tem cura, que eu vou ter que tomar um medicamento pro resto da minha vida, e sendo que eu não estou sentindo nada. Você tem pressão alta para entender como é que eu estou me sentindo? Esse é o lado ruim de fazer uma comunicação simpática. Porque o farmacêutico, ele tenta ajudar, só que não leva em consideração o sentimento do seu João. Aí, como é que seria o ideal? Fazer uma comunicação empática. O farmacêutico responderia mais ou menos assim: olha, seu João, pelo que o senhor está falando, o senhor realmente parece bem preocupado, cheio de dúvidas, mas se nós trabalharmos juntos, nós podemos fazer que o senhor tenha um estilo de vida melhor, mais saudável, e diminuir a preocupação do senhor. O senhor gostaria que eu te explicasse um pouco mais sobre a doença, sobre o medicamento? Aí o que acontece? Se eu falar desse jeito, eu mostro para o seu João que eu estou entendendo o que ele está sentindo, eu estou percebendo. Eu falo: nós trabalhamos juntos, ou seja, farmacêutico-paciente, quer dizer que ele não está sozinho na situação inteira. Eu também ofereço para explicar sobre o medicamento, sobre a doença, para mostrar que eu realmente quero ajudá-lo. Eu acho que ter essa comunicação empática faria muita diferença. Sem sombra de dúvidas. A gente, às vezes, né, acaba falando assim: eu entendo o que você está passando. E às vezes a gente não entende. Eu acho que o primeiro passo é a gente compreender que, às vezes, a gente não entende a dor do outro. A gente não entende o que o outro está passando. Mas a gente tem que se mostrar disponível a tentar compreender o que ele está passando. Isso. E muitas vezes... O grande problema é menosprezar o que o outro está sentindo. É deixar de lado os sentimentos do outro. Quando a gente se coloca numa posição de uma postura empática, uma comunicação empática, a gente está aberto a entender o sentimento do outro, a necessidade do outro. Se a gente compreender a necessidade do outro, a gente está muito próximo de ter uma comunicação efetiva. Às vezes a gente se fecha no nosso mundo, às vezes a gente se fecha dentro da nossa comunicação e esquece que, por mais que eu tenha as melhores habilidades, eu me coloque da melhor forma para o paciente, na comunicação efetiva eu não posso esquecer do outro. Além do ambiente, que também vai afetar essa relação, né, os ruídos, o local se é privativo ou não, mas o outro, ele é tão importante quanto eu numa relação de comunicação. Então, eu não posso colocar meus sentimentos e minhas necessidades à frente da do outro. Eu preciso considerar que eu sou responsável pelas minhas ações, eu sou responsável pelos meus sentimentos, eu sou responsável pelo que eu falo. Não sou responsável pelo que o outro fala, mas eu preciso estar disponível e aberto para entender o que o outro está sentindo, para entender e dar espaço para o outro falar o que ele está sentindo. Qual é a necessidade do outro? A gente entra muito nesse aspecto dentro de uma comunicação não violenta, e eu recomendo muito que quem puder faça a leitura do livro do Marshall Rosenberg, né, que ele fala que nós costumamos ferir as pessoas com as palavras e às vezes a gente não percebe. A forma como a gente fala, às vezes, a gente traz um julgamento. Lá vem seu João. Seu João é um estressado. Estressado é julgamento. Lá vem Dona Maria. Dona Maria é chata. Não gosto de Dona Maria. É um julgamento. Então, quando a gente pensa numa perspectiva de uma comunicação não violenta, a gente pensa em conexão. Eu começo a pensar em efetividade de relações. Então, a comunicação violenta eu acho fantástico. Só rapidinho falar para vocês, ela considera 4 etapas. A primeira etapa é observar sem julgar. Eu vejo o que é que o outro faz, eu vejo o que aconteceu, e quando eu vou conversar com ele, eu me remeto àquela situação específica, e sem emitir nenhum tipo de julgamento. E em seguida, eu coloco o que é que eu sinto. O que é que eu estou sentindo ao observar aquilo? Quando aquilo acontece, que tipo de sentimentos despertam em mim? Massa, então eu já conheço, já vi o que aconteceu sem julgar, eu entro numa perspectiva de que eu vou identificar o meu sentimento, e esse sentimento, ele está relacionado a uma necessidade. E todos nós somos seres humanos e temos necessidades semelhantes, e são as necessidades que nos conectam. Se eu consigo identificar qual é a necessidade do outro e qual é o sentimento do outro, eu consigo mais próximo de me conectar dele. Então, primeira etapa, observar sem julgar. Segunda etapa, qual é o sentimento que desperta?
qual é a necessidade que não está sendo atendida naquele momento, e por fim eu faço um pedido. E isso me coloca, como profissional de saúde, mais próximo do paciente, porque ele se sente visto, ele se sente reconhecido, ele se sente ouvido. Né? O Rubem Alves fala que todo mundo quer fazer curso de oratória, mas ninguém quer fazer curso de escutatória. Né? Então, escutar para falar bem, para se comunicar bem, eu acho que antes de tudo vem o escutar bem. É aprender a ouvir o outro. Não adianta nada você ter todo esse conhecimento, mas não conseguir passar para o paciente. Você não conseguir escutar o paciente. Mas, e às vezes... Pode falar. Pode falar, Yuri. Pode falar. Não, eu ia fazer outra pergunta. Às vezes, então, já que você ia fazer outra pergunta, eu vou só complementar o raciocínio. A gente coloca o paciente, né, enquanto farmacêutico, a gente imagina ele, às vezes, como um frasco vazio, e que a nossa missão é preencher aquele frasco. Né? Então, o paciente chega na farmácia, chega em qualquer lugar e tem um farmacêutico, nossa, ele não sabe de nada, eu preciso falar para ele como age o medicamento, sabe? Eu preciso explicar para ele o mecanismo de ação. Então, não é muito nessa lógica. A gente vai entender as necessidades do paciente, a gente vai entender o que é que está envolvido com o paciente. Por isso que a comunicação ela não é fácil. Se comunicar não é fácil. Às vezes a gente pensa que já tentaram explicar a comunicação dentro de um modelo matemático, né? Como se fosse uma equação muito simples. Eu tenho um emissor que vai emitir uma mensagem, eu tenho um receptor que recebe a mensagem. Fim de papo, acabou a comunicação. Claro que não, né? A gente tem que considerar uma quantidade de coisas que influenciam na comunicação, os sentimentos, as crenças, o momento que o paciente está passando. Então, eu não posso desconsiderar isso quando eu estou me comunicando com ele. Né? Às vezes a gente chega para ele, né, e fala assim, olha, o senhor tem que usar esse medicamento após as refeições, por exemplo, né, após as refeições. E o paciente que não tem o que comer? Eu posso desconsiderar na hora que eu estou orientando o paciente que ele tem dificuldades de se alimentar, que ele tem problemas em casa, que ele tem que a esposa trabalha, passa o dia fora e ele tem dificuldade de usar o medicamento sozinho? Não posso. Então, na hora de comunicar, na hora de orientar, eu não posso pensar friamente como se fosse uma equação em que eu envio a mensagem e ela é recebida. Eu preciso considerar todo o contexto. Eu preciso considerar tudo que circunda esse paciente. Né? Então, desde o quanto que ele é alfabetizado, quanto que ele sabe ler, né? Se em casa ele consegue identificar os medicamentos, se ele sabe os horários de utilizar, enfim, há uma infinidade de variáveis que precisam ser levadas em consideração. Né? E esse paciente, ele não é um frasco vazio. Quando a gente tem ele como um frasco vazio, a gente acaba levando muito, como com a educação bancária, né, que o Paulo Freire fala, que traz na literatura, que eu vou e preencho. Preciso considerar o que é que o paciente sabe. O que é que ele já sabe sobre isso? O que é que eu posso contribuir a mais? O que é que ele não sabe que prejudicaria ele ao utilizar o medicamento? Também precisa entender que eu não vou conseguir passar tudo sobre o medicamento naquele único encontro. Serão necessário outros encontros? Então, a mudança de comportamento ela não é fácil, mas a comunicação é uma habilidade, uma competência clínica tão importante como entender de interação medicamentosa, quanto entender de plano de cuidado, porque de nada adianta a gente ter o melhor plano de cuidado se eu não conseguir transmitir ele para o paciente. Então, a comunicação ela deveria ser ensinada, ser desenvolvida com tanto preciosismo quanto a gente desenvolve outras competências clínicas, entendeu? Diego, o pessoal está perguntando se você escreveu o nome do livro que você citou. Certo, deixa eu ver aqui. É a comunicação, acho que é esse, né? Comunicação não violência. Não violenta. Não violenta. Isso. É um livro muito bom, é um livro bem didático, assim, a forma de escrita do livro é incrível e você começa a ler e você segue facilmente, tá? Então é válido. Ótimo. E o interessante é que para você conseguir todas as informações do paciente, primeiro você tem que se conectar com o paciente. E isso talvez seja a parte mais difícil. Aí tem uma pergunta bem interessante que é
para se comunicar bem com o paciente, tem que ser extrovertido? Ou uma pessoa mais tímida, um farmacêutico mais tímido, também consegue fazer isso? Perfeito. É muito comum a gente não fazer algo e dizer que isso é dom. Eu não me comunico bem porque isso é um dom e eu não tenho esse dom. Na verdade, a gente existe um pouco de aptidão. Né? Tem algumas pessoas que têm aptidão para se comunicar melhor, outras precisam se esforçar um pouco mais para se comunicar melhor. Precisa estudar um pouco mais, precisa treinar um pouco mais. Mas nada que qualquer pessoa não consiga fazer. Qualquer pessoa consegue desenvolver habilidade de comunicação. E aí você pergunta assim, eu preciso ser extrovertido para ser um bom comunicador? Não. Não precisa. Você precisa compreender a melhor forma em que você se comunica. Não existe comunicar certo, não existe comunicar errado. Acho que mais importante do que a gente pensar em todas as técnicas de comunicação, pensar, na hora que eu vou falar com o paciente, coloca a mão na frente ou a mão atrás? Eu vou estar encostado na cadeira ou vou estar para frente? Claro, isso tem importância no processo de comunicação. Mas eu não posso considerar somente isso. Não é algo que a gente traduz numa equação matemática, como eu falei, sabe? Dizer assim, ó, se você ficar com as mãos em cima da mesa, olhando para o paciente, você vai transmitir a mensagem. Pode não transmitir, né? Então, mais importante que isso é saber a sua forma de se comunicar. Que forma te deixa confortável? Você não pode adotar uma forma de comunicação que não te pertence. E aí ela não é verdadeira. Sabe? Eu acho que eu estava vendo um podcast um dia desses e falava sobre o efeito coxa velha. Né? Sabe aquele lençol, né, que você tem em casa, que todo mundo tem, todo mundo gosta, né, que você coloca esse lençol, é seu, e você se sente abraçado, né? Acho que é mais ou menos dessa forma. E se você comprar um lençol novo, não tem o mesmo efeito do que aquela coxa velha que você tem em casa. E a comunicação é muito semelhante. Qual é a tua forma de se comunicar? Né? Como é que você torna aquilo original? Demora um tempo para você entender qual é a tua forma de se comunicar. Demora um tempo para você entender qual é a tua marca registrada. Porque, às vezes, se for só para o paciente chegar lá na farmácia e ele receber uma série de informações, poderia ser um folder. Né? Poderia entregar ao paciente um folder. Poderia mandar para o paciente um e-mail. Olha, seu João, quando o senhor chegar em casa, eu vou lhe enviar um e-mail com todas as orientações do uso de medicamento. Poderia ser um e-mail, poderia ser um folder. O que é que vai fazer essa comunicação ser diferente de um e-mail ou de um folder? É o que você coloca de você. Para quem é extrovertido, massa, beleza. Se sendo extrovertido ele consegue se conectar com o paciente, maravilhoso. Mas eu não vou precisar ser extrovertido para me conectar com o paciente. Eu vou me conectar com ele, vou me comunicar bem quando eu perceber a necessidade dele, os sentimentos dele, e eu mostrar que aquilo é que eu estou aberto a compreender. Né? Então, além de todas as técnicas de comunicação, além de toda a linguagem não verbal que a gente vai empregar na hora da comunicação, é importante se preocupar com o outro. Como o outro recebe a mensagem que a gente está enviando. Eu acho que isso, a gente precisa se perguntar isso sempre, né? E por isso que é tão importante refletir após toda a comunicação, a gente refletir sobre ela. O que é que eu poderia ter feito melhor? O que é que talvez eu falei e não ficou claro? Acho que a gente tem um costume muito grande, né? Pelo menos a gente que é farmacêutico. Quando no mestrado a gente começou a falar eu comecei a pesquisar sobre currículos. Né? O que é que está no currículo do aluno de farmácia que fala sobre comunicação? E quando eu colocava pesquisar comunicação, eu encontrava vários tipos de comunicação, mas eu encontrava alguns tipos de comunicação. Comunicação intracelular, comunicação intercelular, comunicação parácrina, comunicação autócrina. Velho, e aí eu percebi que no fim da graduação, eu era capaz de explicar todos os tipos de comunicação intracelular, mas talvez a gente tivesse dificuldade de falar para o paciente como é que usa o medicamento. E aí tem uma história que é clássica para mim. Né? Eu cheguei no estágio, no fim da graduação, e era um dado de saúde. Eu tinha que entregar um creme vaginal para uma paciente.
E eu tava com vergonha de explicar para ela como usar um creme vaginal. E aí a preceptora chegou para mim e fez, vai lá e entrega o creme para paciente. Aí eu falei, não, tem uma estagiária que é muito melhor, uma estagiária falar para paciente como é que usa o creme vaginal. Vai lá. Não, quem vai é você. Cara, e eu fui para paciente com a maior vergonha do mundo. E eu perguntei para ela, você já usou creme vaginal outras vezes? Ela fez, já. Você sabe utilizar? Ela falou, sei. Então tá aqui o teu creme vaginal, né? E ok, finalizei a entrega de medicamento. Se ela vinha usando errado, ela continuou utilizando errado por algum tempo. Porque eu não parei para orientar. E eu percebi que isso era um problema de comunicação. Não é que eu não soubesse orientar, mas a situação, para mim, estava terminando a graduação, era um pouco complicada, né? E eu senti falta de ter sido preparado para isso ao longo da minha formação. Eu queria ter sido preparado para isso. Eu queria ter sido exposto a isso, mas eu não cheguei a ser, sabe? E é aquilo, quando a gente pensa em comunicação, eu tenho que pensar que eu preciso fazer isso várias vezes. Eu só vou me comunicar bem se eu vencer essa barreira, né? Se eu conseguir, por repetições e reflexões, porque não adianta de nada eu repetir, eu me comunicar, eu fazer isso, mas eu não refletir sobre isso. Eu preciso refletir. O que é que eu fiz bem? O que é que eu poderia melhorar? O que é que na consulta de Dona Maria faltou eu perguntar para ela? Que pergunta eu fiz a Dona Maria que eu poderia ter feito de uma forma diferente? A gente é muito acostumado a induzir as respostas do paciente. Está utilizando direitinho o medicamento, né? Ele é doido de dizer que não está? Não é para o farmacêutico? Então, como é que o senhor está utilizando o medicamento? Como é que vem sendo? Tem apresentado algum sintoma, alguma reação? Então, a forma como a gente se coloca para o paciente vai, com certeza, influenciar bastante nessa conexão entre o farmacêutico, né, e o paciente, e não só o paciente, mas outros profissionais de saúde que trabalham com o farmacêutico. Exato. Na minha graduação mesmo, eu só fui ver algo mais voltado para a comunicação lá no 6º período, que tem disciplina atividade orientada, que é mais voltado para o cuidado. Aí nessa disciplina falou um pouco sobre comunicação, mas não chegou a aprofundar. Eu não sei como é que vai ser com as novas diretrizes curriculares, em que 50% vai ser voltado para o cuidado. Talvez tenha alguma disciplina que aborde melhor a comunicação. Mas eu acho que seria bem bacana ter nos primeiros períodos, porque ao longo da graduação, o estudante já vai fazer seminário, já vai para congressos, simpósios, então ele já pode ir treinando essa comunicação ao longo da graduação. Aí, com certeza. Muitas vezes, e aí, Yuri, vai entrar um pouco no que eu estou pesquisando hoje, que é sobre apreensão de comunicação. Né? A gente, geralmente, se você pegar alguns artigos científicos, você for ler, ele fala assim, que uma comunicação efetiva, ela depende das habilidades de comunicação, né, do profissional que está atendendo o paciente. Só que, primeiro, que se é uma relação entre duas pessoas, o outro faz parte do processo. Né? Então, primeira coisa. Segunda coisa, não é apenas o saber se comunicar. A gente tem pessoas que são excelentes comunicadores quando começam a falar, mas se eles puderem não falar, eles não vão falar. Se eles puderem evitar falar, eles vão evitar. Isso é o chamado, né, o vontade de se comunicar. E essa vontade, esse querer se comunicar, é influenciado por um outro comportamento chamado apreensão de comunicação, que é o estado de medo ou ansiedade que eu fico diante de uma situação em que eu preciso falar com outra pessoa ou com outras pessoas. E é interessante que esse é um tema amplamente estudado na farmácia. Amplamente estudado na farmácia. Mas outros cursos não estudam isso. Talvez porque o farmacêutico, por bastante tempo, pensou que a farmácia, né, não era um lugar para falar com o outro. Eu tive colegas que pensaram assim, poxa, eu preciso escolher um curso e eu quero que seja da área da saúde. E esse curso da área da saúde tem que ter pouco contato com o paciente. Farmácia. Né? Se você pensa em todos os cursos da área da saúde, para quem pensa no laboratório de análises clínicas, quem pensa na indústria farmacêutica, quem pensa no controle de qualidade de alimentos, por exemplo, não pensa em contato com pacientes. E acaba escolhendo a farmácia. Então, a gente encontra um número muito alto de estudantes com alta apreensão no curso de farmácia, com receio de falar.
Então, de nada adianta eu melhorar as habilidades de comunicação desse estudante e não me preocupar em reduzir o medo dele de se comunicar. Porque eu entrego a ele, né, habilidades, eu desenvolvo nele a competência, né, de certa forma, dele saber se comunicar, saber o que falar para a Dona Maria, saber se colocar diante da Dona Maria, mas se ele tem medo de se comunicar, ele vai fazer isso de duas formas. Ou ele não vai fazer, ou ele não vai orientar, ou quando ele orientar, ele vai fazer isso da forma mais rápida possível, porque eu quero que acabe rápido. É igual o seminário. Quando a gente está nervoso com o seminário, o que é que a gente faz? Barará, 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 barará. Pronto, finalizei minha parte, que vem o próximo coleguinha falar a partir de agora, né? Mas é uma resposta do nosso corpo, né, do nosso organismo, a gente se preparou para isso, é luta ou fuga. Né? É luta ou fuga. Então, se eu não posso fugir, eu vou lutar. Como é que eu luto? Falando rápido. Falo rápido para acabar logo. Então, a apreensão, ela vai trazer um problema para o paciente que vai ser prejudicado por eu não conseguir me comunicar melhor com ele, por eu não trazer para ele as informações que ele precisa, que ele merece receber naquele momento. Né? Ah, mas eu fico nervoso. Eu acho que a primeira... Eu ouvi uma frase muito interessante. A comunicação ela é um presente. Quando eu me comunico com um paciente, eu estou trazendo para ele uma informação, né, sobre um medicamento, ou sobre um estilo de vida que ele vai adotar, não sei. Estou trazendo para ele um presente. Eu me preocupo com a saúde dele. E aquilo é um presente. E por que eu deveria ficar preocupado com o presente que eu estou dando? Sabe? Por que eu teria que ficar ansioso com o presente que eu estou dando? Então, daí a importância de se perceber dentro do processo de comunicação e de se autoavaliar a todo momento. O que é que eu posso fazer diferente para que essa comunicação seja mais efetiva? Diego, tem uma pergunta aqui da Franciele Fonseca. Tendo em vista as particularidades de cada pessoa e seus níveis de conhecimentos, existe alguma forma de iniciar uma conversa com o paciente, independente dessas particularidades? Perfeito. Quando eu falo de encontro entre duas pessoas, né, eu falei um pouco disso anteriormente, a gente vai considerar fatores das duas pessoas. Né? Eu posso ter um farmacêutico que ele tem excelentes habilidades de comunicação, mas ele fica muito nervoso. Então ele tende a não querer se comunicar. Se eu encontrar um paciente que não fica nervoso ao se comunicar, porque o paciente também é um ser humano, ele também tem medo, ele também fica ansioso. Se eu encontrar um farmacêutico que tem medo de se comunicar e um paciente que não tem medo de se comunicar, o paciente vai fazer as perguntas para o farmacêutico. E ele mesmo vai conduzir a comunicação de certa forma para tirar as dúvidas dele. Quando eu encontro um paciente que tem medo de se comunicar, com um farmacêutico que não tem medo, o farmacêutico conduz o processo de comunicação. Ele vai perguntar para o paciente as informações que ele precisa para orientar. Massa. E quando eu encontro um paciente e um farmacêutico em que os dois têm medo de se comunicar, os dois ficam ansiosos. Imagina esse encontro, The Flash. Né? Chegou, falou, pegou o medicamento, passa no caixa, acabou a orientação. E isso acontece muito. E aí, como é... Nesse caso, eu acho... E aí... Posso falar, Yuri. Nesse caso, eu acho interessante usar algum estratégia, algum facilitador. Por exemplo, o farmacêutico, ele sabe sobre pressão arterial, sabe sobre diabetes, aí pode colocar algum cartaz na farmácia dizendo: tem dúvida sobre os medicamentos que você toma? Você sabe se a sua pressão está controlada? Você sabe como está a sua glicemia? Aí depois embaixo, consulte com o farmacêutico, ou pergunte ao farmacêutico. Aí quando a pessoa vê esse cartaz, ela vai pensar: olha, eu não sei, eu tenho dúvida. Aí isso já serve para facilitar uma conversa com o farmacêutico. Sim, só vou pegar um gancho que você está falando e a pergunta que a Franciele fez. Foi, Franciele. O que acontece nesse momento em que os dois têm alta apreensão, eu não posso mudar o paciente. Eu não posso falar para ele assim: olha, vamos ficar menos nervoso e perguntar. Quem é que precisa mudar nesse processo? É o farmacêutico. Então, quem vai iniciar a conversa, sem sombra de dúvidas, é o farmacêutico. Quem precisa, né, nesse processo, nessa relação, quem precisaria iniciar o processo de comunicação é o farmacêutico. Eu não posso transferir essa responsabilidade que é minha para o paciente. Se ele perguntar, maravilha. Se ele não perguntar, ok, pega o medicamento e vai embora. Não posso pensar assim.
né? A gente tem uma responsabilidade com o paciente, a gente tem uma responsabilidade de orientação. Então, quem vai começar, quem deveria começar? O farmacêutico. De que forma? Por exemplo, medicamento. Seu João, é a primeira vez que vai utilizar esse medicamento? Sei lá, já pegou o medicamento, já começou o processo de orientação? Não, já utilizo faz tempo. Como é que o senhor utiliza esse medicamento? Como é que utiliza? É a melhor forma de eu saber se ele está utilizando corretamente. E não eu descrever. Está utilizando o medicamento 2 vezes por dia? Tô. Né? Olha a resposta. Tô. Trazer perguntas abertas para o paciente é a melhor forma de compreender como ele está fazendo. A gente é bem acostumado a trazer perguntas fechadas, né? De sim ou não, tô ou não tô, faço ou não faço. Mas como é que faz? Como é que acontece? E isso a gente só faz com perguntas abertas. E aí por isso que a gente tem que estar disponível para aquele momento. Porque não é uma coisa que eu respondo em 30 segundos. Sim, não, pego o medicamento e vou embora. Se eu vou explicar para o farmacêutico como é que eu uso, eu preciso de um pouco mais de tempo. E aí a importância de estar disponível e se mostrar disponível ao paciente para escutar o que ele está falando. Também de nada adianta eu perguntar para o paciente como é que usa, como é que ele utiliza o medicamento e eu estar falando com o atendente aqui atrás. Ou perguntar para ele como é que usa o medicamento e tá atendendo o telefone da farmácia. Ou tá no computador sem olhar para ele. Então, é mais complexo do que a gente imagina. Né? A gente, quando acompanhou farmacêuticos do projeto do Ministério da Saúde, lá em Recife, eu estive acompanhando alguns farmacêuticos, a gente tinha um televisor enorme na mesa. E ele ficava na frente do paciente. Então, sempre que tinha consulta, a primeira coisa que a gente fazia era o quê? Virava todo o monitor do computador para o canto. Para que ficasse um contato direto com o paciente, que o farmacêutico pudesse ver o paciente pudesse ver o farmacêutico. Né? Então, quem é que começa a comunicação? Quem deveria começar? O farmacêutico. É nossa missão, né, é nosso papel trazer orientação. E de que forma? Sempre de forma mais aberta possível. Sem induzir as perguntas e dando a ele a oportunidade de falar o que ele está precisando, a necessidade dele. Né? Exato. Mas, e se no caso chegar algum paciente com raiva? Por exemplo, o medicamento não está fazendo efeito esperado, ou então, por algum outro motivo, o paciente está com muita raiva, só que aí tem uma certa dificuldade para comunicar com esse paciente. Aí, como que o farmacêutico deveria agir nesse caso? Massa. Lembra que a gente falou sobre sentimentos quando falou de comunicação não violenta. Né? Eu falei um pouco sobre sentimentos. A raiva, ela é um sentimento secundário, né? Então ela vem em decorrência de algo que aconteceu. A gente não pode entender o paciente como um modelo matemático que não pensa, que não tem sentimento, que não tem crença, né? Então a raiva todo mundo sente. Nós sentimos raiva, nós farmacêuticos sentimos raiva. O paciente também sente. E a forma como ele chega até a gente, como a gente interpreta e a gente recebe essa raiva do paciente, é que vai direcionar a comunicação daquele momento. Né? Então, primeiro que eu não posso ignorar que o paciente está com raiva. Mas eu preciso compreender a causa da raiva do paciente. Sem também deixar de colocar uma postura assertiva. Eu vou me colocar na situação. Se o paciente chega com raiva na farmácia e xinga o farmacêutico, ele precisa se colocar para o paciente. Dona Maria, eu não gostei da forma como a senhora está falando comigo. Eu me sinto um pouco frustrado por querer lhe ajudar e a senhora está falando alto. Poderíamos conversar melhor, a senhora poderia se sentar um pouco e a gente conversar. Então, é diferente a forma como eu recebo esse paciente, tá? Ou mandar, tá, então compre outra farmácia, vai embora. Tá? Se não quer ser atendida por mim, tchau, vai embora. Não é assim. O que está motivando aquilo? Eu queria entender melhor o que a senhora está sentindo para estar dessa forma. A senhora poderia sentar um pouco para conversar comigo? Então, eu não deixo de me colocar na situação, eu não deixo de me colocar como eu me sinto quando ela fala comigo, porque a gente tem necessidades, e tem necessidade de ser respeitado, assim como um paciente também quer ser respeitado.
Então, da mesma forma como eu, enquanto profissional da saúde, quero ser respeitado, o paciente também quer ser respeitado. E é esse respeito que todo mundo quer, que é uma necessidade em comum que conecta as pessoas. Então, isso é um exemplo de necessidades que conectam, entendeu? Então, nada de responder de forma agressiva ao paciente que chega com raiva. Mas vamos buscar entender o que é que motiva aquela raiva. Porque ela é secundária a algo. Se ele se irritou, ele se irritou com algo. O que é que aconteceu que causou aquilo? O que é que eu posso fazer para resolver aquele motivo, a motivação da raiva? Eu posso fazer algo? Uma coisa que eu vi no livro Habilidade de Comunicação para Farmacêuticos, que foi traduzido para português pelo pessoal da LEPS, laboratório onde você trabalha, esse mesmo. No capítulo 6, Manejando Paciente Irritado, tem lá uma técnica de quando o paciente chegar com raiva, você anotar por que o paciente está com raiva. Aí o paciente vai ter que pensar por que exatamente está com raiva para o farmacêutico anotar. Enquanto o paciente pensa, ele vai ser menos tomado pela emoção e, consequentemente, a raiva dele vai diminuir. É aquela questão, né, da gente fazer um julgamento. Então, na hora que o paciente chega e ele está com raiva, nossa primeira postura é fazer um julgamento do paciente, né, e não analisar os fatos. Então, observar se julgar é uma das primeiras etapas, é a primeira etapa da comunicação não violenta. Então, se eu não quero agredir o outro, eu não quero ser agredido, eu quero me colocar numa postura assertiva em que meus direitos serão preservados e eu, enquanto profissional da saúde, vou me colocar diante do paciente. Não estou falando de se colocar em nível de superioridade, né? Estou falando de se colocar de igual para igual. Nós temos necessidades semelhantes, nós temos direitos semelhantes. Então, o fato de eu tentar entender o que é que motiva aquilo é importante, né, para que a comunicação aconteça. Porque se você não entende, se você se coloca de uma forma como se você já chega armado ou de escudo se defendendo, você fecha, né, você constrói um muro entre você e o paciente. E o legal da comunicação assertiva é você se colocar e, por mais que o paciente não goste do seu posicionamento, por mais que ele discorde de você e por mais que ele saia da tua farmácia te xingando, mas você se colocou diante dele. Você colocou a sua necessidade, você colocou o seu sentimento, né? Então, assim, lembra daquilo. Eu me responsabilizo pelo que eu falo. Eu me responsabilizo pelo que eu faço, não pelo que o paciente fala e nem pelo que o paciente pensa, né? Então, acho que se a gente pensar um pouco nisso, a gente avança bastante na comunicação. Tem uma coisa bem interessante aí, uma pergunta bem interessante para fazer é: caso chegue um paciente na farmácia pedindo medicamento como hidroxicloroquina, por exemplo, que não tem comprovação científica, como que deveria ser a conduta do farmacêutico com esse paciente? Às vezes, a gente está acostumado a julgar, né? E aí, quando o paciente chega pedindo cloroquina, sei lá, o farmacêutico é idiota, né? O farmacêutico, às vezes, pensa, poxa, já está falando que não cura, não tem evidência para isso. Então, mentalmente, o farmacêutico, às vezes, faz um pré-julgamento do paciente. Mas lembra que ele tem medo. Ele está com medo do coronavírus. Ele tem medo de morrer. Todo mundo está assustado com isso. Eu não posso desconsiderar. Qual é a minha missão enquanto farmacêutico? Se eu trazer para o paciente informação, eu preciso me comunicar com o paciente da forma mais acessível possível e trazer para ele as evidências científicas disponíveis na literatura. E deixar que ele decida, de certa forma, o que é que ele vai fazer da saúde dele. O Conselho Federal de Farmácia publicou recentemente uma normatização para isso, né? E traz, inclusive, uma declaração de ciência. Que se o paciente insistir em usar o medicamento, e o farmacêutico quiser estar resguardado, é entregar para o paciente, coletar a assinatura em que ele está utilizando um medicamento que não tem evidências científicas comprovadas, né, e que ele está se responsabilizando pelos riscos do uso do medicamento. O que o farmacêutico não pode fazer é se eximir da responsabilidade de falar com o paciente, de explicar para o paciente a situação. Porque muitas vezes o paciente realmente não sabe. E eu sempre vou partir do zero.
sempre vou partir do zero, de que o paciente não sabe o que é aquilo, o medicamento que ele vai utilizar. Se eu sempre partir do zero, se eu sempre considerar que o paciente nunca usou o medicamento, se eu partir do zero que o paciente não sabe sobre coronavírus, eu vou perguntar para ele. Se todo paciente é um potencial pessoa que não tem conhecimento. Até para me motivar a falar com ele. Para me motivar a chegar até ele. Então eu não posso chegar, o paciente chegou na farmácia e eu pensar assim, não, esse já sabe, deixa passar. Compra o medicamento e vai embora. Não posso fazer isso. Eu sei que todo mundo vai ter algum conhecimento, mas para me motivar a ir lá, todo mundo é um potencial não conhecedor do medicamento. É um potencial não conhecedor da doença. E aí eu chego para ele, pergunto se ele já utilizou, como é que ele utiliza, o que é que ele já sabe. E a partir daí eu consigo fazer uma intervenção mais direcionada. Porque se ele realmente sabe como é que usa, eu vou chover no molhado. Correto? Então, um paciente crônico que já usa medicamento aí há 5 anos, 6 anos, você já sabe como utilizar, eu preciso passar com ele 20 minutos orientando? Não. Ele não vai querer voltar para poder escutar tudo de novo depois, né? Então, por isso que é tão importante a gente entender o que ele já sabe e complementar. Mas, para a gente... O que é que vai nos impulsionar a falar com todo o paciente? Perceber que ele precisa de orientação. Entender que todo mundo que entra ali precisa de orientação. Se já sabe, massa, ok, passou, que vem o próximo. Mas se ele não sabe, fazer as intervenções adequadas. Uma outra coisa, uma outra pergunta importante é como fazer a explicação para pessoas que não têm tanto letramento de saúde, uma pessoa mais humilde, ou talvez uma pessoa que nem saiba ler. Como que o farmacêutico pode transmitir esse conhecimento para essa pessoa? Massa. O Brasil, né, tem um alto índice de analfabetismo e é muito comum chegar nas farmácias pacientes que vão utilizar medicamentos e não sabem ler. E aí vem todo a necessidade da gente desenvolver outras estratégias. Primeiro, talvez, trabalhar com analogias, às vezes. Para explicar para o paciente como age o medicamento, eu comparo aquela informação a algo que é do cotidiano do paciente. Eu traduzo a minha informação. É bem comum a gente querer falar de receptor metabotrópico, de canais iônicos, né? Então, que a gente passa a graduação ouvindo isso. Às vezes a gente quer se formar para dizer isso. Mas quem usa o medicamento lá na ponta, às vezes não precisa dessa informação, na maioria das vezes. Né? Então, é traduzir para a realidade dele. Com o que é que ele trabalha? Se ele trabalha, eu poderia fazer alguma analogia com algo do trabalho dele, da vida dele, da família dele? Como é que eu posso tornar aquela informação mais entendível pelo paciente, né? Não sei se essa palavra existe, mas que ele compreenda melhor. Então, as analogias, elas são muito boas. São muito boas. Se a gente conseguir desenvolver as analogias, né, para explicar algo para o paciente é muito importante. A gente tem os pictogramas, né? Então, traduzir informações em imagens, em figuras. Eu posso explicar para o paciente que ele tem que tomar pela manhã, adesivando o medicamento dele com um pictograma com o sol nascendo. Se ele vai comer durante as refeições, eu vou colocar um prato do almoço, né, semelhante ao almoço. Nosso laboratório trabalhou desenvolvendo alguns pictogramas específicos para a população brasileira, né? Então, específicos à cultura brasileira. Tem alguns artigos publicados sobre isso. Então, eu posso e preciso traduzir a informação da melhor forma para o paciente, de forma que ele consiga entender o que eu estou falando. Seja por analogias, seja por pictogramas, que são as figuras, seja por fitas coloridas que eu coloco no medicamento, né? Então, o que eu preciso entender é, eu preciso traduzir a informação de modo que seja entendida pelo paciente. A gente não fala bonito, a gente fala numa linguagem que o outro entenda. Né? Não é para falar bonito, é para falar da forma que o outro entenda. Porque se o outro não entende, se não há compartilhamento de informações, não tem comunicação. Comunicação vem do latim, significa tornar comum. Tornar comum a duas pessoas. E se a informação não foi compreendida pelo outro, é qualquer coisa, menos comunicação. Massa. Tem uma outra pergunta aqui. O paciente pode se expressar de várias formas, inclusive de formas não verbais.
como desenvolver essa habilidade de enxergar o que o paciente diz, mesmo que seja numa linguagem não verbal? Observar. A gente está acostumado a ver e não olhar o paciente. A gente vê o paciente e ver é captar imagens. E isso a gente faz a todo momento. Nosso cérebro capta imagens. Isso é ver. Olhar é ver com atenção. A gente está acostumado a uma postura, às vezes, mais de máquina, né? De o paciente chegar, olhou para ele, pegou o medicamento, entregou, orientou e foi. E a gente não olha para o paciente como ser humano, a gente não olha para ele, né, com atenção. E quando eu olho com atenção, eu consigo perceber no outro a comunicação não verbal. E eu consigo perceber o que o paciente diz, querendo dizer, o que ele me diz, sem querer dizer, e o que ele me mostra, sem falar. É complexo, parece complexo. Mas olhar o outro, perceber o outro, escutar o outro, nos traz outras percepções do que acontece naquele momento, sabe? Então, não só ver, olhar, não só ouvir, mas escutar. Isso, com certeza, vai fazer a gente perceber melhor a linguagem não verbal do paciente e vai saber, a gente vai conseguir, às vezes, perceber que estou dando uma orientação para ele e ele está olhando para o relógio várias vezes, ele está preocupado com alguma coisa, ele está com pressa. E é muito possível que ele não está prestando atenção em nada do que você está falando. Então, você está perdendo tempo e ele também. Então, compreender a linguagem não verbal vai ser muito importante por isso. Né? Olhar o outro, perceber o outro, escutar o outro. Isso. Igual a técnica que você falou de fazer perguntas abertas. Que aí você não fica só nesse sim ou não. Você entendeu? Beleza. Então, repete o que eu falei. Repete com as suas palavras. Aí dá para você perceber se ele realmente entendeu ou não. Tem uma pergunta aqui. Diego, quais as estratégias de comunicação possíveis durante a pandemia na farmácia comunitária? Os pacientes não querem conversar, ficar mais tempo na farmácia. Como lidar com essas barreiras? Massa. A gente está hoje numa situação, né, de potencializar a orientação à distância. E aí eu acho que o nosso tempo acaba rapidinho. Acho que alguns minutos a gente tem ainda, não é isso? Né? Então, de fato, Aline, acho perfeito sua colocação. Por mais que a farmácia ela tenha uma capilaridade muito grande, que os pacientes estão indo na farmácia, ainda aqueles com sintomas mais leves, né, e eles chegam lá para buscar orientação, não tem sido o lugar mais adequado para orientar. E aí vai entrar em questão a telefarmácia, por exemplo. Então, algo que já se discutia desde 1999, que é fazer uso da internet e de outros meios de comunicação, como o computador e o celular, para orientar o paciente. Isso agora está se consolidando dentro da pandemia. Então, algo que não é de hoje que a farmácia faz isso, mas com certeza a pandemia mostrou uma oportunidade de orientação à distância. Então, não é que eu vou eliminar o contato com o paciente. Mas sabe aquela frase, né? Faça o melhor que pode com as condições que tem, e quando não tem condições melhores para fazer, melhor ainda. Então, nossa situação hoje é: qual é o melhor meio de orientar o paciente? Talvez seja a distância. E aí fazer uso desses recursos de telefone, fazer uso da internet, dos computadores, para fazer a informação chegar ao paciente. Porque a gente não pode ignorar que tem uma quantidade enorme de pacientes que estão precisando ser orientados, né, e que não podem ir à farmácia. E de que forma eu posso fazer isso? Ligando, fazendo chamadas de vídeo, né, tornando o ambiente seguro para que a comunicação aconteça. Porque, infelizmente, de fato, a farmácia hoje não tem sido o melhor lugar para isso. Exato. Outra pergunta aqui. Como que o estudante de graduação pode treinar essas habilidades de comunicação farmacêuticas, mesmo sem ter uma disciplina focada para isso? A gente se comunica a todo momento. A gente não se comunica só com pacientes. A gente se comunica com pai, com mãe, com avó, com tio, com primo, com amigo, com colega, com professor. Então, a todo momento a gente se comunica, né? O que eu preciso fazer é observar como eu me comunico e como eu poderia fazer melhor. Sabe quando você está jogando, não sei se as pessoas que estão na live jogaram, mas Super Mario, a gente jogava, ia passando nas fases e a gente morria, né? Então, não era porque a gente caía num poço, caía num buraco que não tinha fim, que a gente desistia de jogar. A gente voltava
e continuava o jogo sabendo que naquele buraco eu tinha que pular mais alto para poder chegar do outro lado e vencer o jogo no final. A gente não parava por errar, né? E essa comunicação a gente não pode parar por fazer algo errado ao se comunicar. Mas a gente deve perceber o que aconteceu, porque no jogo é muito fácil. Olha, se eu fosse correndo naquele momento, eu conseguiria pular e chegar do outro lado, eu não iria cair. E na comunicação a gente faz a mesma coisa. Se eu falei algo que não ficou claro para o paciente, da próxima vez que eu conversar com ele, eu vou traduzir de uma forma diferente. Se eu falei algo, por exemplo, para o paciente, ele percebeu uma linguagem não verbal minha e ficou assustado, da próxima vez eu preciso estar mais atento com isso. Então, eu não preciso ter uma disciplina, claro, uma disciplina é o sonho, né? E não só uma disciplina, mas que a gente tenha a comunicação sendo ensinada durante todo o processo de formação. Não como uma disciplina, mas como uma competência transversal que vai ser desenvolvida ao longo dos anos. Então, eu vou ver isso em gestão, eu vou ver isso em farmácia clínica, eu vou ver isso em atenção farmacêutica, eu vejo em assistência, eu vejo em hematologia, eu vejo, enfim. Todo momento é uma oportunidade para a gente melhorar. Só que a gente melhora com feedback. Se não tem feedback, a gente não reflete o que a gente fez, o que é que poderia ter feito diferente. Então, eu acho que a grande questão é como eu posso fazer melhor. Sempre que se comunicar, o que é que eu poderia ter feito melhor. Massa. Acho que a gente só tem uns 3 minutinhos sobrando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aqui. Mas, enquanto isso... Boa! Professor Divaldo Lira Júnior, olha aí, ó, 2 minutos. Então, nós temos o nosso laboratório de ensino e pesquisa em farmácia social. Né, nosso coordenador do grupo, o professor Divaldo, está aqui nos acompanhando na live. Então, fica o convite para vocês. A gente tem trabalhado com pesquisas na área de comunicação e saúde há bastante tempo. Então, desde a professora Alessandra Mesquita, a professora Isadora Barros, né, que desenvolveu os trabalhos, inclusive, de pictogramas. A professora Alessandra Mesquita, que trabalhou com simulação no ensino da comunicação. Vem trabalhando agora com apreensão de comunicação. Então, nosso laboratório, né, tem publicado bastante, né, tem realizado pesquisas na área do ensino da comunicação, especificamente da comunicação farmacêutica, da comunicação em saúde. Então, fica o convite para vocês, @lepfis.ufis. Todo mundo, quando acabar a live, que não segue, vai lá e começa a seguir nosso laboratório. A gente tem uma página bem interativa, tá trazendo sempre informações sobre o nosso laboratório e as pesquisas do grupo. Então, fica o convite para conhecer. E falando no nome do professor Divaldo, quem tem interesse em ser pesquisador também no nosso laboratório, fica o convite a conhecer as pesquisas, a conhecer o laboratório e, se de interesse, deve prestar uma seleção aqui também. Então, estamos de portas abertas a todos vocês. A professora Karina acabou de colocar @lepfis.ufis. Sigam, compartilhem. A Karina que está dando aula aqui em GV, desse laboratório mesmo. Ela é perfeita. Professora Karina, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus avançado Governador Valadares, né? É professora e é egressa do nosso laboratório também, né? Então, vocês têm aí, com certeza, uma grande pesquisadora na área. É isso aí. Então, Diego, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Espero que aceite oportunidades futuras. E eu acho que é isso. Quanto tempo falta? Não apareceu para mim, não. Foi o que abri, né? Então vai aparecer para mim daqui a pouco. Então, gostaria de agradecer o convite, né, Yuri? Eu sei o quanto que você tem se dedicado também a estudar comunicação, eu fico muito feliz com isso, né? Então, fica aí o agradecimento ao diretório acadêmico de farmácia, dos estudantes de farmácia, e o que precisarem, a gente está à disposição, vocês podem entrar em contato. Tem o meu Instagram, né, o Instagram do laboratório, e ficamos à disposição de vocês. Está quase acabando mesmo. Beleza, então é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu até o final. E é isso, espero que tenham gostado. Valeu, pessoal. Até mais. 28 segundos, acabando. Valeu, abraço.